Desde crianças, fomos moldados para acreditar que a maior virtude de um ser humano é a bondade absoluta. Ensinaram que ceder é nobre, que perdoar é sinal de grandeza, que a compreensão é o caminho para um mundo melhor. Mas e se essa ideia fosse, na verdade, uma armadilha invisível? E se essa busca incessante por ser bom te transformasse em alguém frágil, previsível e, pior ainda, facilmente manipulado? Nicolau Maquiavel não escreveu para confortar consciências. Ele escreveu para sacudir certezas. As lições que deixou não são suaves. São afiadas como lâmina. Para ele, os que vivem apenas na virtude correm o risco de desaparecer cedo, enquanto aqueles que entendem a linguagem da estratégia acabam guiando os destinos do mundo. Essa é a realidade dura que muitos preferem ignorar. O nome Maquiavel é, até hoje, injustamente associado ao mal. Mas a verdade é que ele nunca pregou crueldade gratuita. O que ele defendia era eficiência. Na sua visão, o poder não era pecado, era instrumento. E como todo instrumento, precisava ser usado com firmeza. Não existe ordem sem liderança, não há liderança sem força, e nenhuma força nasce da ingenuidade da bondade cega. Um governante que deseja preservar o próprio trono não pode agir como presa indefesa. O mundo é uma arena de predadores. Quem hesita em morder é o primeiro a ser devorado. Vivendo no coração político de Florença, cercado por traições e ambições, Maquiavel entendeu algo que até hoje muitos se recusam a admitir. As pessoas não nascem boas. Elas são instáveis, frágeis, encantam-se facilmente com discursos bonitos. Mas no fundo, cada um procura o que é vantajoso para si. O maior erro de líderes, e também do cidadão comum, é acreditar que serão protegidos ou amados apenas por serem virtuosos. O amor do povo é volátil. O respeito que nasce do medo é duradouro. Em O Príncipe, Maquiavel não escreveu um manual para tiranos, mas um espelho para aqueles que detêm poder. Seu conselho era claro: um líder precisa saber não ser bom quando a bondade ameaça a segurança de seu território. A moral absoluta é um luxo que poucos podem sustentar. Em tempos de guerra, generosidade se transforma em fraqueza. Em tempos de paz, pode ser o início da desordem. Governar exige coragem para enfrentar a face sombria da natureza humana. Você pode continuar sendo complacente, sempre cedendo, perdoando, sacrificando-se pelos outros. Mas não se iluda. O mundo não devolve na mesma moeda. A bondade que não se protege atrai exploradores. A história está repleta de mártires que sorriram pouco antes de serem traídos. Maquiavel não propunha crueldade, propunha lucidez. Ele sabia que a bondade, quando absoluta, é o caminho mais curto para a queda. O poder real está em escolher com frieza e clareza, quando ser compassivo e quando ser implacável. O líder sábio entende que ser previsível é um risco mortal. É por isso que o governante deve cultivar a imagem de virtude, mas estar preparado para agir de forma oposta se necessário. A política, dizia ele, é um teatro. Os ingênuos assistem à peça, acreditando que é real. Os inteligentes são aqueles que escrevem o roteiro. No poder, seja em um estado, em uma empresa ou em um relacionamento, a lógica é a mesma. Quem demonstra fraqueza cedo demais perde autoridade. Quem oferece misericórdia sem critérios perde respeito. Maquiavel nos lembra que governar exige pulso firme. Não é sobre ser cruel, mas sobre estar disposto a parecer duro quando a situação pede. A moral, quando ingênua, é como uma corrente amarrada aos pés. A frase "os fins justificam os meios" é muitas vezes atribuída a ele. Mas o que defendia era mais sutil. O sucesso de um líder deve ser medido por sua habilidade de manter a estrutura estável e unida. Se a bondade ajuda, use-a. Se a firmeza é necessária, aplique-a. O erro do homem comum é escolher o meio antes de entender o objetivo. O erro do sábio é permitir que a moral sabote a razão. O bom homem confia sem questionar. O estrategista testa antes de entregar poder. O primeiro é lembrado pela virtude, mas esquecido pela ingenuidade. O segundo pode ser temido em vida, mas deixa um legado que sobrevive à sua morte. A virtude depende do olhar dos outros. E isso é um perigo. Você pode viver com honra, mas será ignorado se não tiver presença e poder. Pode agir com bondade, mas será atropelado se não inspirar respeito. Maquiavel alertava: as pessoas julgam com os olhos, não com o coração. A aparência da virtude, muitas vezes, vale mais que a virtude real, e quem domina a aparência, controla o jogo. Para ele,
O governante ideal une a astúcia da raposa à força do leão. A força sozinha é cega. A astúcia sozinha é covarde. Juntas, tornam-se invencíveis. A raposa detecta armadilhas. O leão elimina ameaças. Ainda assim, muitos vivem tentando agradar, acreditando que isso garante segurança. Mas o mundo não é um templo de oração. É um tabuleiro de estratégia. Existe uma crueldade silenciosa na bondade constante. Ela atrai parasitas que drenam sua energia e paciência. E quando finalmente você impõe um limite, chamam você de insensível. O erro não está no limite. Está em ter demorado demais para colocá-lo. O verdadeiro poder está em saber dizer não e manter essa decisão. Na vida e na política, a compaixão precisa de medida. Dar em excesso gera ingratidão. Ser sempre justo convida ao abuso. É por isso que Maquiavel recomendava: seja firme primeiro e generoso depois. Uma dose calculada de dureza inicial pode prevenir o caos futuro. Já a bondade espalhada sem critério é como plantar flores em um campo minado. O preço da bondade sem estratégia é a tragédia. Quem busca ser amado por todos acaba traído por muitos. As pessoas admiram quem oferece pão, mas confiam mais em quem oferece segurança. O medo mantém a ordem, e a ordem garante a sobrevivência. Maquiavel não defendia a tirania, defendia a estabilidade. E, para manter qualquer estrutura, seja um país, uma empresa ou uma família, é preciso ter coragem para decisões impopulares. O governante fraco busca aplausos. O forte, resultados. Você pode tentar carregar todos nas costas, mas um dia vai desmoronar e poucos agradecerão. O sábio não evita conflitos. Escolhe quais vale a pena enfrentar. Não tenha medo de ser firme. Tema se tornar irrelevante. Querem que você acredite que ser bom é ser passivo, mas o mundo é moldado por quem age. Quem hesita se torna estatística. O líder preparado enxerga o perigo antes que ele cresça e age para neutralizá-lo. Ser bom pode te dar uma falsa paz, até que o mundo te desperte com violência, e nesse momento, não vence o mais justo, vence o mais preparado. Nos bastidores do poder, ninguém sobrevive sendo ingênuo. Alianças mudam, lealdades se quebram, e a moral se adapta às circunstâncias. A estabilidade raramente nasce do amor puro, mas quase sempre do medo do caos. Às vezes, é aquele que age com frieza calculada que salva o todo. E é o excessivamente bondoso que o destrói. A questão é: quem você quer ser? O que muitos chamam de crueldade pode, na verdade, ser coragem para impedir que o mal cresça. Evitar conflito fortalece o problema. Silenciar diante do ataque encoraja o inimigo. Um ato firme hoje pode evitar 100 tragédias amanhã. Se a bondade te impede de agir, então é ela que precisa ser sacrificada. Maquiavel escrevia para os atentos, para aqueles que entendem que o mundo é movido por decisões, não por intenções. O trono não é entregue ao mais justo, mas conquistado pelo mais capaz. O poder é uma chama instável. Quem tenta aquecer a todos, primeiro acaba congelando. Escolha: ou você acende a sua tocha, ou viverá na sombra dos que tiveram coragem de governar. Quanto mais você tenta agradar, mais perde autoridade. O servo precisa ser aceito por todos. O mestre impõe presença. E presença se constrói com ação, não com desculpas. Quando foi afastado do centro do poder, Maquiavel descobriu a força que existe no silêncio. Não se perdeu em lamentos, tampouco buscou piedade. Mergulhou nos estudos, analisou o jogo humano e, isolado, encontrou a verdadeira estrutura da sua essência. Ele compreendeu que nenhuma derrota é definitiva para quem observa atentamente e absorve lições do cenário. Ser bondoso pode consolar na queda, mas é a visão estratégica que constrói a escada para sair dela. O poder genuíno se forma nas crises, mas só floresce naqueles que se recusam a vestir o papel de vítima. Maquiavel não falava para corações frágeis, e sim para arquitetos do próprio destino. É cômodo criticar quem governa com firmeza, taxando-os de frios ou insensíveis. Mas, se observarmos com atenção, veremos que quem resiste às tempestades não são os frágeis, e sim os que dominam a arte de forjar o aço e, ao mesmo tempo, oferecer flores. Um líder verdadeiro sabe acolher, mas também sabe fechar a porta quando necessário. Bondade sem discernimento é como um rio sem margens, transborda, destrói
e depois some. O bem precisa de limites firmes para se sustentar. O indivíduo que busca agradar a todos inevitavelmente viverá em constante inquietação, pois a vida exige escolhas, e toda escolha é também uma renúncia. Como diria Maquiavel, quem não escolhe, já perdeu. A vida não é um banquete onde todos saem satisfeitos. É um campo de disputa onde poucos realmente compreendem pelo que lutam. Tentar conquistar o afeto de todos é o caminho mais rápido para perder a própria identidade. Ninguém sente amor verdadeiro por quem vive ausente de si. O silêncio pode ser mais político que um discurso inflamado. O olhar pode carregar mais autoridade que um grito. Maquiavel via a política como arte, e toda arte exige precisão. O governante que fala demais se prende às próprias palavras. Aquele que se comunica pouco, mas com firmeza, controla expectativas e conquista respeito. O mundo favorece aqueles que agem mais do que prometem. O bondoso promete. O estrategista cumpre quando é oportuno. Você não precisa ser cruel para alcançar vitórias, mas precisa abandonar a ingenuidade de achar que o bem, sozinho, é suficiente. O mundo nunca foi justo. Maquiavel não incitava a maldade. Ele convocava a lucidez, a consciência de que fazer o bem exige estrutura, influência e estratégia. Um castelo feito apenas de gentileza e desarmado de força desmorona diante do primeiro vento real da vida, e a realidade não oferece piedade a quem se distrai. Para ele, a moral não era um dogma imutável, mas uma ferramenta moldada pelo tempo, pelo contexto e pelas circunstâncias. Ignorar isso é ser refém das próprias crenças. Não existe virtude absoluta. Existe a habilidade de aproveitar a oportunidade certa. O líder sábio ajusta seus métodos ao momento, porque a rigidez em tempos instáveis leva à ruína. Pare de tentar ser apenas bom, seja eficaz. Seja alguém que, ao entrar em um ambiente, impõe silêncio aos inseguros e inquieta os que julgam saber demais. A bondade não protege do predador. Astúcia! Sim, o poder está nas mãos daqueles que observam mais do que falam e que agem no instante em que os outros hesitam. O vencedor não é aquele que segue regras cegamente, mas quem sabe quando e como romper com elas para sobreviver. O homem bondoso acredita que o mundo o recompensará. O estrategista sabe que o mundo colocará à prova. Um confia, o outro calcula. Um espera reconhecimento, o outro constrói influência. Maquiavel jamais negou a beleza da bondade, apenas revelou que, sem força, ela é ornamento frágil. Se deseja realmente praticar o bem, primeiro construa poder. Ele foi rejeitado, ridicularizado e até temido no seu tempo. Hoje, é estudado por líderes globais justamente porque compreendeu algo que poucos aceitam. O mundo é movido por jogos de influência. A moralidade sem ação é como poesia bonita, mas incapaz de erguer muros. A história não reserva lugar para os que evitam o jogo. Ela eterniza os que ousaram, mesmo correndo riscos. Toda grande conquista começa com decisões impopulares. O líder que busca a aprovação imediata se perde, porque o povo é volúvel hoje e aplaude, amanhã esquece. A solidez nasce de decisões firmes, não de aplausos momentâneos. Quem busca deixar um legado precisa abrir mão da necessidade de ser compreendido no presente. Bondade sem estratégia é como casa sem alicerce. E nunca se esqueça, nem todos querem justiça. Alguns querem apenas o que você possui. A ingenuidade é o oposto da virtude. Cuidar dos outros é nobre, mas cuidar de si é indispensável. Um líder que evita decisões firmes, por medo de parecer severo, verá o caos florescer disfarçado de harmonia. Ordem demanda limites, e limites se mantêm pela autoridade, não pelo afeto. O respeito não nasce do amor popular, mas da percepção de que as decisões tomadas não vacilam. Bondade hesitante é convite aberto à desordem. O mundo não celebra intenções, e sim resultados. Ser honesto é admirável, mas se essa honestidade não defende seu lar, sua dignidade e sua posição, ela perde o sentido. Maquiavel colocava a eficácia antes da virtude, pois sabia que, sem resultado, a moral é inócua. A aparência, por mais dura que pareça essa verdade, influencia mais que a essência. As pessoas formam julgamentos com os olhos e buscam símbolos de força. O líder que aparenta firmeza inspira segurança, mesmo que internamente esteja em crise. Já o que transmite hesitação, ainda que justo, gera incerteza. Maquiavel não incentivava a hipocrisia,
Apenas reconhecia que todos atuam num palco social, e quem se recusa a interpretar o papel é excluído. Suas palavras ultrapassam a política, ecoando em todos que desejam ser donos do próprio destino. Liderar não é só sentar num trono, é decidir quando abrir mão, quando romper alianças, quando perdoar e quando neutralizar ameaças. Quem tenta agradar a todos acaba prisioneiro de todos e, no fim, não é lembrado por ninguém. A justiça sem poder é documento sem valor. A moral sem força é sopro no vento. Em um mundo onde os predadores observam, o ingênuo não sobrevive por pureza, mas pela vigilância. Ser bondoso não é ser cego, e perdoar não é esquecer. O sábio observa, registra e aguarda, porque o momento certo vale mais que a pressa. Muitos acreditam que o bem sempre vence até lerem a história e perceberem quantos heróis foram traídos pelos próprios aliados, quantos inocentes foram esquecidos. Maquiavel não escrevia histórias de fadas, escrevia sobre a engenharia do poder. E poder exige sacrifícios. Nem todos merecem sua compaixão, e muitos sequer reconhecem sua bondade, mas todos respeitam a força que impõe limites. Quem gasta energia provando que é bom, perde tempo valioso que o estrategista usa para agir. Não explique, mostre resultado, diria ele. Palavras se apagam, mas ações bem calculadas deixam marcas. O mundo não muda com ingenuidade, mas com inteligência, coragem e ação. Se quiser deixar um legado, pare de esperar autorização. Quem acredita que ser amado é o suficiente, não entende que o amor é volátil, muda com o humor, com o tempo e com as circunstâncias. O respeito, por outro lado, é mais consistente. Maquiavel não defendia que se buscasse ser odiado, mas que fosse respeitado. E esse respeito nasce da certeza de que você não hesitará quando for necessário. Quem é apenas bom é tolerado. Quem é firme é lembrado. Quem inspira temor é obedecido. Vão dizer que você mudou, que ficou calculista. E talvez seja verdade. Acordar para a realidade é perder a ilusão. Maquiavel não exaltava a maldade, mas a clareza. O mundo real não recompensa a pureza sem estratégia. Quem quer manter sua dignidade intacta, precisa criar firmeza no próprio espírito, não contra todos, mas contra aqueles que confundem gentileza com fraqueza. O primeiro gesto de autoridade verdadeira é saber se proteger. Muitos foram ensinados a se desculpar por serem firmes, a se encolher quando alguém os acusa de dureza. Mas, como já observava Maquiavel, líderes não são medidos pela capacidade de agradar, e sim pela determinação de decidir. Quem hesita, convida o caos. E o caos não perdoa. É possível ser gentil, sim, mas somente quando essa for uma decisão consciente. Nunca por medo, nunca por imposição externa. O verdadeiro poder não se ajoelha. Pense quantas vezes você agiu com justiça e foi traído. Quantas vezes foi leal e ainda assim ignorado. O mundo raramente avalia caráter. O que realmente pesa é a utilidade. Quando você deixa de ser útil para certos interesses, será facilmente descartado. Maquiavel via isso com clareza. Não se trata de abandonar a moral, mas de entender que ela pode ser ferramenta de construção ou corrente que te aprisiona. Seja justo, mas nunca ao ponto de se autodestruir. A mudança de rumo não começa tentando transformar os outros, mas dominando a si mesmo. O líder que se perde nas próprias emoções perde o controle sobre tudo. Um bom estrategista não age por impulso. Ele observa, calcula e então move suas peças com precisão. Quem se deixa guiar pela ira, pela vaidade ou pela carência, está sempre nas mãos de terceiros. Quem vive em busca de aprovação morre sufocado pelas expectativas alheias. Maquiavel resumiria: busque ser eficaz, não amado. Quando você deixa de se moldar para agradar, algo muda. As pessoas passam a medir o que dizem perto de você, pois percebem que você não é mais um cordeiro. A bondade, sem estratégia, é auto-engano. A virtude, sem força, é apenas poesia. O verdadeiro poder surge do equilíbrio entre a imagem que você projeta e as ações que executa. Você pode parecer dócil, desde que saiba ser implacável quando for preciso. Dominar esse equilíbrio cria uma aura de imprevisibilidade. Ninguém sabe se está diante de um anjo ou de um adversário impossível de derrotar. Muitas vezes, os discursos mais doces escondem ambições perigosas. Os gestos mais delicados podem ser armas de manipulação. Por isso, não julgue pelas palavras. Observe as atitudes. O mundo é um palco, e quem não entende o roteiro vira figurante da própria história. Agora reflita. Quantas vezes a sua bondade foi usada como arma
contra você. Quantas vezes cedeu espaço e o outro apenas avançou mais? A ausência de limites claros não é virtude, é um convite para que outros decidam até onde podem ir com você. Silenciar sempre não é sabedoria. É abrir mão da própria autoridade. Luz sem muralhas apaga rápido. Maquiavel não defendia tirania, mas lucidez. A vida não se vence apenas com pureza, e sim com presença, inteligência e pulso firme. O governante que depende do amor popular morre pela rejeição. O que constrói com estratégia permanece. Popularidade é fumaça. Poder real é pedra. Escolha sempre o concreto ao invés do aplauso passageiro. Crescemos ouvindo que é preciso perdoar sempre e dar segundas chances. Mas confiar novamente no mesmo traidor é cavar o próprio túmulo. Perdoar pode ser sábio, mas esquecer é fatal. Memória é armadura, e a ingenuidade pode ser mais perigosa que a maldade, porque abre a porta para ela entrar. Maquiavel ensinava que o líder precisa conhecer o lado sombrio para proteger o que é bom. Não é questão de viver no medo, mas de viver desperto. Só quem entende a sombra consegue proteger a luz. O mundo não premia hesitação, e o sucesso não sorri para quem teme parecer duro. Para governar a si mesmo e proteger o que ama, é necessário abandonar a ilusão de ser sempre bom. Bondade absoluta é camisa de força. Os que mais avançam não são os mais puros, e sim os mais determinados. Maquiavel admirava o estrategista silencioso, que move peças sem se perder em dramas e não busca aprovação constante. Quando fala, todos escutam, porque sua presença já impõe respeito. Bonzinhos pedem desculpas até por existir. Quem se desculpa demais se torna invisível. Respeito não nasce de agradar, mas de se posicionar. Quem teme rejeição nunca será livre. A vida é um campo de testes diários, onde todos observam onde você cede. Maquiavel não via isso como pessimismo, mas como clareza. Vencer exige vigilância e consciência do próprio valor. A bondade, sem limites, vira obrigação e ninguém respeita o que é garantido. Um bom coração sem muralhas é convite ao desastre. A bondade deve ser espada, não escudo. Deve ser usada com critério e não oferecida a qualquer um. Quem dá tudo o tempo todo, logo não terá nada. Quem diz sim sem pensar, acaba cercado de cobradores. Se quer preservar sua luz, proteja seu território. O bem precisa de força ou se torna ilusão. Você está aqui porque algo em você cansou. Cansou de ceder, de ser explorado, de ser gentil e ignorado. Quando a dor ultrapassa o medo, nasce o poder. E talvez este seja o momento em que você perceba que ser bom demais quase sempre significa ser pouco. A grande virada não é no grito, mas no silêncio que comunica a mudança. Manipuladores temem quem deixa de tentar agradar. O silêncio firme é mais eloquente que 1000 discursos. Você não precisa anunciar transformação. Quando ela é real, todos sentem. Fomos treinados para abaixar a cabeça e seguir regras feitas para que o poder permaneça nas mesmas mãos. Maquiavel já denunciava isso séculos atrás. As leis são escritas pelos que mandam, para manter os demais na posição de servidão. Quebre-as quando necessário, mas com inteligência. Rebeldia sem estratégia é autossabotagem. Rebeldia com estratégia é revolução. A coragem que lhe falta não é de músculos, é de convicção. O que o paralisa não é um risco físico, mas o pavor de ser julgado rotulado de egoísta ou rejeitado por não ceder. Maquiavel provoca. Quem age em defesa da própria integridade é mais egoísta do que quem exige sua submissão. O tirano verdadeiro não é só o que dá ordens, é aquele que exige que você cale sua vontade para manter a paz aparente. Dizer não pode desencadear confrontos, sim, mas a liberdade começa quando você para de viver com medo. Comandar, seja um país, uma empresa ou a sua vida, costuma ser solitário. Decisões dolorosas separam líderes de plateias. Quem quer agradar a todos, vira refém de todos. Os fracos buscam aprovação. Os fortes assumem a direção, mesmo sendo alvo de críticas. Aceite isso. Subir custa inimigos e inveja. Ao impor limites, você escuta acusações de frieza. Entenda, esses rótulos são o preço da autonomia. A liberdade exige renúncias, inclusive a de agradar sempre. Não confunda firmeza com crueldade. Decidir com coragem não anula a empatia. Apenas posiciona a compaixão sobre alicerces. Um líder que protege sua casa não pede licença para isso. Ele estabelece regras que outros seguem
porque compreendem que a ordem garante segurança. A estabilidade vem de escolhas difíceis, não de sorrisos fáceis. Se seu objetivo é deixar algo que dure, prefira a pedra ao aplauso efêmero. Dominar-se é a primeira vitória. A maior ameaça ao governante é a própria fragilidade emocional. Reações impulsivas, carência de reconhecimento, necessidade de ser amado. Quem cede a esses impulsos vira presa de manipuladores. Treine a disciplina interna. Observe antes de reagir. Pense antes de ceder. Conte até 10 antes de responder. A prática de pequenos nãos protege a sua energia e ensina os outros até onde podem ir. Limites são defesa, memória é armadura. Repetir perdões sem aprender é abrir mão do próprio futuro. Perdoar pode ser sábio, mas esquecer é negligência. Anote padrões, registre traições e decisões. A história pessoal é um manual, use-o. Ignorar a sombra não torna o mundo mais luminoso, apenas o deixa mais perigoso. Conhecer o lado obscuro das pessoas não é pessimismo, é preparação. Mude sua postura e sua linguagem. O silêncio firme comunica mais que justificativas longas. Um olhar claro vale mais que promessas vazias. A presença se constrói com ações consistentes, com frases curtas e decisões cumpridas, e não com pedidos de desculpa. Quem se desculpa por existir, vai perdendo espaço. Quem ocupa a posição com tranquilidade, impõe respeito. Aprenda a comunicar seus limites com calma e a manter a consequência quando forem violados. Seja estratégico na bondade. Doe, ajude. Seja generoso desde que isso aconteça a partir de uma posição de força. A generosidade sem critério vira recurso para predadores emocionais. Transforme a gentileza em ferramenta. Ofereça ajuda que fortalece, não que amarra. Perdoe com condições que protejam você. A verdadeira compaixão é a que sobrevive às tempestades e só sobrevive se estiver blindada. A transformação real começa com um basta. Pare de justificar quem não valoriza seu esforço. Pare de aceitar menos do que merece. Levante a cabeça e imponha limites claros. O corte que hoje parece duro impedirá dezenas de problemas amanhã. Quando você muda sua energia, muda também o comportamento alheio. O que antes te manipulava, recua. O que te explorava, passa a medir os passos. Quebre a máscara do agradar automático. Reinvente-se com mais estratégia e menos medo. Aprenda a agir de forma imprevisível quando necessário, não para ferir, mas para não ser ferido. Exercite a alternância. Seja o leão quando a força é exigida. A raposa quando a astúcia garante vantagem. Jamais o cordeiro onde há predadores. Assim você protege o que ama sem perder humanidade. Aceite que ser respeitado é prioridade sobre ser amado. O amor pode evaporar, o respeito constrói reinos. Se tem que escolher, escolha a solidez. A partir de hoje, faça com que suas palavras tenham peso, suas decisões, direção e sua presença impacto. Não explique demais. Entregue resultados. Quando o mundo sentir sua firmeza, seus limites serão aceitos como normas e quem antes testava buscará seu conselho. Você foi convocado a deixar de ser figurante. Assuma o papel de autor da sua história, não para dominar o outro, mas para não ser dominado, não para destruir, mas para proteger. A verdadeira bondade floresce somente em terreno seguro, e a segurança só existe quando há autoridade responsável por mantê-la. Se essa mensagem mexeu com você, transforme o incômodo em ação. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar. Curta para fortalecer este conteúdo. Inscreva-se para mais análises e estratégias sobre poder, liderança e inteligência emocional. Comente abaixo. Escreva eu. Acordei se você está pronto para impor limites e governar sua própria vida. A mudança começa no gesto simples de dizer não. Faça esse gesto hoje.